Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nossa devocional de hoje, estamos aí finalizando o nosso Evangelho em Marcos, capítulo 16, os versos 9 ao 11, que dizem assim: Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Bom, em primeiro lugar, queridos, nós vemos aqui essa grande bênção da ressurreição do nosso Senhor Jesus, não é? Agora, uma pergunta, nós queremos começar já com esta nossa reflexão de hoje. Por que Jesus ressurreto apareceu primeiramente a Maria Madalena e não a Maria, sua mãe, não a João, o apóstolo amado, e nem primeiramente aos seus 11 discípulos que andaram com ele por 3 anos? Bom, em primeiro lugar, refletindo sobre isso, Maria Madalena, uma mulher que antes da sua conversão provavelmente fora uma das principais pecadoras, era uma mulher que antes, estivera possessa por 7 demônios. Essa mulher foi a primeira pessoa a quem Jesus se mostrou vivo, depois, portanto, que ele ressurgiu, e deixando então aquele túmulo vazio. Esse fato magnífico da sua ressurreição e também agora da sua aparição, primeiramente a uma mulher, a Maria Madalena, isso mostra, eu creio, queridos, o quanto Jesus valoriza o amor e a fidelidade. O nosso amor e a nossa fidelidade para com Ele. Maria Madalena foi a última a sair de perto da cruz quando Jesus morreu. E ela foi a primeira a ir ao sepulcro no domingo pela manhã. Maria Madalena foi também uma das últimas pessoas a confessar Jesus como Senhor antes dele morrer. E foi a primeira a honrá-la depois de morto, quando foi ao sepulcro de madrugada, ainda de madrugada, e daí Jesus apareceu para ela e ela o adorou. Parece-nos aqui, queridos, que Jesus quis dar um presente a ela, fazer dela a primeira a contemplá-lo, a adorá-lo, após a vitória de Jesus sobre a morte. Isso certamente serviu e serve de memorial para toda a igreja, até aos dias de hoje. E o memorial é este, que todos aqueles que honram a Cristo, eles serão honrados por Ele. E aqueles que muito fazem por Jesus sobre esta terra descobrirão que muito Ele faz em favor desses. Aqui no próprio Evangelho de Marcos, capítulo 10, nos versos 29 e 30, o Senhor Jesus disse assim: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor ao Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo. Ou seja, o que nós fizermos por Jesus, não é? Pelo Evangelho, nesta vida, nesta terra, nós receberemos o cêntuplo, ainda aqui, nesta vida. Quanto será que Maria Madalena recebeu ao ter sido a primeira pessoa a ver Jesus depois de ressurreto e teve esta rica oportunidade e privilégio de adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que ressurgiu dos mortos? Em segundo lugar, queridos, eu creio que Jesus ter aparecido primeiramente para Maria Madalena tem também o propósito de consolar-nos e consolar todos os verdadeiros crentes, depois de terem experimentado os excessos de uma vida de pecados, como foi com Maria Madalena. Eu creio que era o intuito de Jesus mostrar para nós também, por mais que tenhamos ido e vivido as profundezas do pecado,
nós somos resgatados para desfrutar de uma completa paz com Deus. Antes estávamos muito longe de Deus, Maria Madalena também, mas agora estamos perto, muito perto. Antes éramos inimigos de Deus, agora fomos feitos filhos de Deus. Segundo aos Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: pois agora as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas. Queridos, o sangue de Jesus Cristo nos torna completamente limpos aos olhos de Deus. Podemos agora nos aproximar com toda a ousadia, sem dúvida alguma, de que fomos totalmente perdoados, na confiança de que temos agora um livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Maria Madalena estava possessa por 7 demônios. Podia ser considerado, portanto, como já disse, uma das principais pecadoras, mas ela teve agora, depois de salva, convertida, a alegria e o privilégio de ser a primeira pessoa a ver Jesus, a ver o Senhor ressurreto. Amados, os nossos pecados e iniquidades, tal como os de Maria Madalena, não serão mais lembrados por Deus, por causa de Jesus Cristo, por causa do que Ele fez por nós naquela cruz. Mas ainda mais, queridos, olha o verso 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Então, o verso 10 vai dizer que Maria Madalena foi ao encontro dos discípulos de Jesus, dos 11. E eles estavam tristes e chorosos por causa da morte de Jesus. Então, ela contou para eles o que tinha acontecido com ela, que ela tinha visto Jesus Cristo ressurreto, que ele de fato havia ressuscitado como havia dito que faria. Mas eles não creram, eles não acreditaram. E essa não foi a única vez que eles não creram na palavra. Nos versos 12 e 13 aqui desse mesmo capítulo, um pouquinho adiante, fala a mesma coisa, não é? Que nós vamos ver no estudo mais adiante. Mas, irmãos, talvez não haja um exemplo mais impressionante acerca da indisposição das pessoas em crerem naquilo que vai contra os seus preconceitos. A inclinação à incredulidade é algo que está presente na vida do ser humano a ponto de levá-lo a esquecer-se rapidamente dos ensinos e instruções claríssimas que receberam há bem pouco tempo. Isso aconteceu com os discípulos. Os 11 discípulos do Senhor, né, foram informados pelo próprio Cristo várias vezes que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. E aconteceu, quando Jesus ressuscitou, eles foram notificados disso, mas eles se mostraram incrédulos e permaneceram nessa incredulidade quanto à ressurreição de Jesus Cristo. Queridos, nós aprendemos com isso, então, que na incredulidade inicial dos apóstolos, essa incredulidade deles serviu e serve de confirmação à fé para nós nos nossos dias. Porque muitos não creram na ressurreição de Cristo, muitos duvidaram, muitos quiseram esconder isso, os próprios judeus inventaram muitas coisas para desmentir a incredulidade de Jesus, né, para dizer que de fato isso não aconteceu, né? Mas na verdade essa incredulidade dos discípulos serve de confirmação para a nossa fé nos nossos dias. No princípio, de fato, eles não creram, eles duvidaram, mas depois eles não somente creram, como também eles foram perseguidos, presos, espancados e até mortos por pregarem a ressurreição do Filho de Deus. Esse fato, então, mostra o quão forte é a prova de que Cristo realmente ressuscitou, pois quem morreria por uma mentira? Quem se deixaria prender ou ser espancado por confirmar uma mentira? De fato, isso é impossível de acontecer. Mas em segundo lugar, ainda, queridos, o que nós aprendemos com isso, com a incredulidade deles? Nós aprendemos também que não devemos nos sentir surpresos quando as dúvidas brotam nos nossos próprios corações, quando nós parecemos e nos fazemos incrédulos também. Não quanto à ressurreição, mas quanto às promessas de Deus, o agir de Deus, os feitos de Deus, o amor de Deus. Portanto, queridos, nós devemos desistir de esperar perfeição na fé por parte nossa até e em outros crentes. Pois ainda vivemos nesse corpo pecador. Natureza terrena ainda está em nós. Somos sujeitos às mesmas falhas que aqueles apóstolos que andaram com Cristo por 3 anos, que viram ele ressurreto. Portanto, tal como a fé deles, a nossa fé
pode também desfalecer. Mas, queridos, vigiemos, oremos e esforcemo-nos por livrar-nos desse poder terrível da incredulidade. Resistamos a ela com ousadia, pois temos a graça do poder de Deus em nós para nos auxiliar nessa dura batalha. Por fim, meus irmãos, uma pergunta é necessária. Nós já ressuscitamos com Cristo? Não basta, queridos, apenas termos o conhecimento intelectual dos fatos do cristianismo, né? E até mesmo sermos capazes até de explicar esses fatos, defender o cristianismo. Mas é necessário que nós nos entreguemos a Deus como ressurretos dentre os mortos que nós somos. Temos de ressuscitar da morte do pecado e andar agora em novidade de vida. Por isso, e somente isso, é o cristianismo que verdadeiramente salva. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.